Salve os irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa dele, está com ele. Ele não só está feliz com quem está na igreja, ele está feliz com quem está com ele, né? Está fazendo os mandamentos, está cumprindo, né, o que ele nos ensinou. Irmão, eu estou com uma história linda aqui, bíblica, da parte do Senhor. Mas é uma história que não dá nem para acreditar, que ela está aqui na Bíblia. Ela está em Juízes 19, a partir do 1. É uma história muito, muito linda, 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 linda. Ela acontece sob julgamento. Quem anda julgando uns os outros, quem vive julgando, eles esquecem do que fizerem e julgam os outros, do que eles fazem. Olha só, e aqui agora está escrito. Eu encontrei um versículo falando sobre julgamento. E todo julgamento, ele é julgado por a mesma forma. Por isso que Jesus disse, da mesma forma que você julga, será julgado. E aqui agora eu estou com um versículo, Juízes 19. Vai falar sobre julgamento. O julgamento, Deus ele deixa você fazer o que você quiser, porém vai ser julgado. Então, Juízes 19, a partir do 1. Você que já julgou alguém, você que já foi julgado, você que ainda julga, você que ainda quer julgar, vai ficar sabendo do que está escrito aqui. O que Deus resolve com quem julga, o que é que Deus faz com as pessoas. Ó, a Bíblia vai dizer, irmão, que um homem na cidade montanhosa de Jerusalém, uma cidade de Jerusalém é uma cidade de Israel, é uma cidade de Jerusalém, e ele pega uma mulher e vai morar na cidade de Efraim, cidade que ele vai morar com a sua esposa. A Bíblia vai dizer que eles brigam, o casal, e a sua esposa volta para a casa de seu pai. Porém, com a cidade que ela vai é para Jerusalém, só que é para a cidade montanhosa de Efraim. E eles moram em Jerusalém, na cidade, em Belém. Eles moram em Belém, né? Belém da Judéia. E a moça vai para a cidade montanhosa de Jerusalém. E Gibeá é uma cidade próxima ali. Cidade próxima de Belém, né? Próxima, assim, próxima. Pertinho. E a Bíblia vai dizer, irmão, que 4 meses se passa e esse rapaz vai atrás da moça. Ele leva um do seu empregado e ele chega na cidade de Belém e ele conversa com a moça, com o pai da moça. A moça já sabia da família dele, que era levita. Ele era levita, esse rapaz. E a moça, ela não fala que a moça só fala que o seu pai gostou muito do rapaz, que era levita, e pediu para ele ficar lá 3 noites, dormindo lá, para conversar. Né? Por que eles tinham brigado, por que eles tinham separado, né? Por que tinham terminado. Né? E ele sai da sua cidade e vai morar na cidade de Belém. Né? Belém, que é onde fica a casa da moça. Só que era numa montanha, né? Numa montanha lá. Um pouquinho afastado da cidade. Belém de Judéia. Era a concubina dele, né? E aí, irmão, o rapaz ficou ali 3 dias na casa da moça, convencendo a moça a ir para a sua casa, que fica na cidade montanhosa, né? De Efraim. Efraim é uma cidade, né? Tem a cidade de Gibeá. Gibeá é próximo a Efraim. E tinha Belém, que é onde a casa da moça morava.
E ele mora na cidade montanhosa de Efraim, que fica próximo à cidade de Gibeá, né? Que a cidade de Gibeá é a tribo de Benjamim que mora lá. Esse rapaz é da tribo de Dan, outra tribo, só que é tudo irmão ali, né? Tudo vizinho ali. Então, quando Moisés dividiu a cidade, deu cada cidade para uma tribo. Só que a cidade ela foi crescendo e formaram várias cidades, conforme o tempo, né? E a cidade de Efraim é a cidade desse rapaz. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ele vai até Belém e ele convida a moça para ir para a sua casa, de Gibeá. De Gibeá não, de Efraim. E aí o pai da moça pede para ele passar ali os dias para conversar. Por que se separaram, por que terminaram, por que brigaram. E a Bíblia dá ele ali como um levita. A Bíblia fala que é um levita que casou. E o pai da moça convence ele a passar 3 dias lá, conversando. Durante os 3 dias, o pai da moça queria que ele passasse mais dias lá, mas ele não quer passar. E a Bíblia diz que ele pega o seu servo com 2 jumentos, monta os 2 jumentos, põe a moça em um junto com ele e o empregado em outro jumento. E ele vai na estrada. A Bíblia vai dizer que quando ele chega no meio do caminho, o seu empregado fala assim: porém vamos descansar nessa cidade para amanhã cedinho a gente continuar a viagem. Só que aí ele fala para o seu empregado: não vamos descansar nessa cidade não vamos dormir nessa cidade, que esse povo ele não é israelita. Não é israelita. Por isso, nós não vamos dormir aí. Vamos continuar a cidade. Agora, a cidade que ele quer descansar, irmão, é a cidade de Gibeá, que fica próximo à cidade dele. Próximo à cidade dele. Ele fala bem assim para o seu empregado: não, vamos caminhar mais um pouco, vamos descansar em Gibeá. E Gibeá é o povo israelita, o povo da tribo dele. Era uma das 12 tribos, a tribo de Benjamim, que morava em Gibeá. E esse povo dessa cidade não era de tribo alguma, né? Era um povo, não era israelita. Por isso ele não quis ir nessa cidade. Mas mal sabia ele o que vai acontecer no meio da sua cidade, no meio do seu povo. O que ele vai acontecer, irmão, na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, é uma coisa espantosa. É por isso que muitas das vezes a gente tem que seguir conselho de um e de outro, né? E às vezes não segue. Porém o empregado estava correto. Se ele dormisse naquela cidade, talvez não ia acontecer o que aconteceu aqui, na cidade de Gibeá, que foi um desastre, né? E aí, irmão, ele não seguiu o conselho do seu empregado e continuou a viagem. A Bíblia vai dizer que quando ele chegou na cidade de Gibeá, ele ficou ali na praça, sentado, e a Bíblia diz que ninguém ofereceu dormida para ele, e nem comida. Ele, quando chegou meia-noite, ele ainda continuava na praça. A Bíblia diz que ia passando um velho, que ia saindo da roça, e ele olha para aquele levita, né, e aquela moça e o empregado, fala: porém vocês vêm da onde? Vocês estão cansados? Vocês estão procurando dormida? Falou: eu estou aqui, desde que eu estou aqui ninguém me ofereceu dormida para mim, não ofereceu comida, nem nada. Irmão, o povo do Israel, quase a mesma tribo dele, a tribo de Benjamim morava na cidade de Gibeá, e não ofereceram comida, nem dormida, nem nada, no meio do seu povo, não ofereceu nada. Olha só o que vai vir aí. Essa história, irmão, é muito linda, não dá nem para acreditar. Mas, Juízes, tá? Se você quiser ler aí, Juízes a partir do 19. Você vai ver toda essa história que eu estou pregando aqui. A Bíblia vai dizer, irmão, que esse velho chama esse levita para a sua casa, e a sua concubina e o seu empregado. Chega lá, a Bíblia diz que ele dá comida, dá água e dá alimentação para o jumento. Quando chega meia-noite, a Bíblia diz que chega um grupo de pessoas e cerca a casa dele.
cerca dele. E esse grupo ele grita: ou manda os seus convidados sair da casa, senão nós vai arrebentar a porta, que nós quer ter relação com ele. Olha só, quer ter relação com esses convidados, que seria a moça, né? O levita e o empregado. Porém, o velho fala assim: não faça um pecado desse no meio do nosso povo. Isso é um crime. Como é que você quer fazer um negócio desse? Falou: se você não abrir a porta, nós vai arrebentar a porta. Nós viu aí você, os seus convidados, e nós quer ter relação com ele. Olha só, irmão. Isso na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. Aqui, ó, tá escrito, lê aí, Juízes 19. Tá certinho, ó. Naqueles dias em que o Israel não tinha reis, um levita foi morar bem longe da região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém, de Juda, para ser sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para sua casa. Seu pai, em Belém, ficou durante 4 meses. Então, o homem resolveu ir em Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar a ele. Foi como seu empregado. Ele levou 2 jumentos e a moça recebeu na sua casa. Então, irmão, ele foi. Quando ele veio, ficou na cidade de Gibeá, né, que eu acabei de comentar aqui. Ele pegou, irmão, esse grupo de pessoas que chegou na cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. Ele mandou os convidados sair, e o velho não deixou ele sair. Porém, o velho falou assim: ó, eu tenho 2 moças em casa, eu vou dar para vocês fazerem relação com ela, tá? Porém, deixe meus convidados em paz, deixe meus convidados tranquilos aqui, que é meu convidado. E os moços não quiseram atender, né? E eles, quando ia arrebentando na porta, o rapaz, né, o levita, pegou a sua concubina, que é a sua esposa, né, e deu em vaga das 2 moças do velho. Pegou a sua mulher, a sua esposa, e deu para os homens ter relação com ela. Ele já tinha tido um trabalho grande para ir buscar ela na casa do seu pai, né? Passou 3 dias lá e agora voltou para a cidade. Um dia antes, ele não queria entrar na cidade, que o seu empregado falou: vamos dormir aqui. E ele não quis dormir na cidade da pessoa só porque não era israelita. Agora, no meio do seu povo, olha o que vai acontecer. No meio do seu povo, na tribo, né? A tribo de Benjamim, irmão. A tribo de Benjamim, ela foi dada como levita. São levitas, o povo de Benjamim. E olha a causa agora que eles estão enfrentando aqui. Se você quiser ler Juízes a partir do 19, leia aí. Você vai pegar igualzinho que eu estou lendo aqui. A Bíblia diz, irmão, que esse levita da sua esposa, sua concubina, esses homens, e a Bíblia diz que eles tiveram relação com ela a noite toda. E quando ela foi de manhãzinha, o sol estava clareando, ela foi até a porta e deitou lá. E ela disse que pôs a mão no batente da porta. E quando foi de manhãzinha, o levita abriu a porta para ir embora, encontrou ela no batente da porta. E falou assim: vamos embora. Porém, irmão, a moça estava morta. A Bíblia diz assim, ó, e a moça não respondeu. A moça estava morta. E ele pegou o corpo da moça, montou no jumento, pegou seu empregado, deu outro jumento, né, que era 2 jumentos, e foram para casa. Quando ele chegou na sua casa, cidade de Efraim, na sua casa, ele fez o seguinte: ali naquela região era 12 tribos, cada um morava numa cidade. Tem a cidade de Gibeá, que era onde ele dormiu, que pegaram a moça e mataram, né? Tinha a cidade de Efraim, que era a cidade dele, que ele morava, né? Que era outra tribo, tribo de Dan, tribo de Benjamim, né? Cada um tinha uma tribo. Ele pegou o corpo da moça, dividiu em 12 pedaços, com a faca. A Bíblia diz aqui, ó, ele pegou a faca e pinicou o corpo da moça em 12 pedaços. E ele mandou cada um pedaço para as 12 tribos de Israel.
E em cada uma tribo de Israel tinha um representante. Cada uma tribo tinha um representante. Essa tribo que recebeu o corpo, a Bíblia fala bem assim, ó, e eu nunca vi em todo Israel uma causa como essa, de receber um pedaço do corpo de uma moça, como estou vendo agora. Irmão, todo mundo, a Bíblia diz que todo representante da tribo ficou espantado. E ele foi atrás de quem mandou aquele pedaço de carne, do corpo da moça. Porém, o rapaz, ele quis se vingar, porque fizeram isso com a sua esposa, com a sua mulher, né? Que era a mulher de concubina, era a mulher dele. E ele queria se vingar desse grupo que fez um negócio desse, matou a moça, que foi no meio do povo de Israel, né? No meio do povo de Israel, do grupo de Benjamim. E era um grupo considerado como levita. Só que, porém, como o grupo era muito grande, e tinham essas pessoas que faziam isso, né? Que fez isso daí, né? É uma causa que vai ser resolvida. É igual acontece nos dias de hoje. Sempre nós temos um irmão, tem uma irmã, tem um parente que faz isso. Você não faz, sua mãe não faz, seu pai não faz, alguns irmãos não faz. Mas você vê que tem um. Você vê que sempre tem um irmão, tem um parente que faz esse tipo de tragédia. Sempre tem, irmão. Em toda casa tem um desse. Tem um lobo, né? Toda casa tem um lobo. E por causa desse lobo, você tem pagado muitas consequências. Talvez não tenha entrado numa empresa, talvez não tenha casado com uma mulher melhor, talvez não tenha numa casa melhor, talvez não... Sempre tem um lobo no meio da família, né, que atrapalha o resto. Então, no meio da tribo de Dan, tinha esse grupinho aí. A Bíblia não fala quantas pessoas eram, só fala que é um grupo que cercou a casa do velho e quis ter relação. E a Bíblia vai dizer, irmão, agora que quando os líderes do grupo recebem esse pedaço de carne, ele convoca todos os líderes para uma reunião em Mispa. A Bíblia fala certinho aqui, ó, em Mispa. E o grupo que estava na reunião falou, não, vamos buscar a pessoa que enviou essa carne, esse pedaço de carne, porque no meio de Israel nunca vi uma coisa espantosa como essa. E a Bíblia vai dizer, irmão, aqui que ele chama o rapaz, e o rapaz vai contar a história. O rapaz fala assim, não, eu casei com essa moça, e nós tivemos uma discussão, uma briga, e ela voltou para a casa de seu pai, que fica lá em Belém, Belém da Judéia. E eu fui buscar ela, trouxe, porém eu vim descansar aqui, que a cidade estava muito longe, e eu descansei aqui, na cidade de Gibeá, e esse rapaz me deu uma dormida. Esse velho que veio de viagem do trabalho, me deu uma dormida, chamaram o velho também, né? Chamaram o velho, foi atrás do velho que morava em Gibeá, e o velho contou, e o rapaz, toda a história, que esse rapaz tinha chegado de viagem, e ele deu uma dormida para ele. Porém, chegou esses homens querendo ter relação com ele, com as mulheres e com os homens. E aí, para eles não arrebentar a porta, eu dei minha concubina, minha esposa, para eles não deixar nós em paz, que eles passaram até meia-noite atentando a gente. E quando foi meia-noite, eu dei para eles a mulher, eles tiveram relação a noite todinha com a mulher, com a minha esposa. E quando foi de manhãzinha que eu abri a porta, o corpo da moça estava na porta, estava no batente da porta. É por isso que eu peguei a moça, levei para casa e piniquei a moça em 12 pedaços e enviei para cada uma tribo. Porém, eu quero vingança. Eu quero vingança porque no meio do nosso povo, da tribo da tribo de Benjamim, não pode ter uma causa como essa. Porém, eu quero que você entregue esses homens para ser julgado, para ser apredejado, né, para nós tirar esse povo do nosso meio, porque é um povo poluído, né? E aí, irmão, a Bíblia vai dizer aqui, ó, a Bíblia vai dizer certinho aqui, ó, e a tribo de Benjamim não deu ouvido ao povo. Não deu ouvido algum ao povo, porque não queria que esses homens fossem julgados. Mas isso daí é o que eu acabei de falar para você, que a nossa causa, quando você julga uma pessoa, um dia você vai ser julgado da mesma forma. A tribo de Benjamim,
A causa que aconteceu agora com a tribo de Benjamim foi a única causa. A tribo de Dan tinha várias causas, né? A tribo de Dan era para ser julgado por muito tempo, por um pecado que eles cometeram. Então ninguém julgou ele. O julgamento vai ser agora. O julgamento da tribo de Dan e as outras tribos. Porque a tribo de Benjamim, ela não tem um passado terrorista, não tem um passado triste. A tribo de Dan tem, as outras tribos tudo tem, porque quem lê aí, irmão, de Jacó, né, e vem acompanhando a história todinha, sabe que a única tribo que não tem um passado muito triste foi a tribo de Benjamim, que é essa tribo agora, e a tribo de José, né? Agora, os 10 filhos de Jacó têm um passado grande. Ó, eles mataram a sua irmã. A sua irmã foi namorar com um rapaz, a Dina, foi namorar com um rapaz, e esse rapaz teve relação com ela. Porém, os 10 filhos de Jacó, só quem não estava no meio era a tribo de Benjamim e a tribo de José, porque José estava no ângito, e Benjamim era bem novinho, não estava nesse meio. Ele era bem novinho, tinha 3 anos de idade. E aí os seus irmãos mais velhos entraram nas cabanas e mataram todos os homens, toda moça e todo homem. Mataram mais de 200.000 homens. Só porque tiveram relação com a sua irmã Dina. E não queria dar ela em casamento com o rapaz. E aí se vingaram, matando muita gente inocente. Então eles já tinham vendido seu irmão José, né? Agora mataram 200.000 pessoas, entraram nas cabanas com as espadas e mataram. Então eles tinham um passado feio, as outras tribos. E agora eles estão sendo julgados. É por isso, irmão, que quando você for olhar para um pecado de alguém, você não julgue. Porque se você julga ele agora, você pode considerar lá na frente, você vai ser julgado da mesma forma. E Deus vai dar um jeito para você se lembrar. Deus vai dar uma forma para você se lembrar do que você fez no passado, que agora você está sendo julgado. Não julgue ninguém. A Bíblia diz aqui, ó, Jesus diz bem assim, ó, da mesma forma que tu julga hoje, será julgado amanhã. E Deus vai dar um jeito para você saber, para você entender o que você fez no passado para ser julgado hoje. Pode ser qualquer causa que você tiver, mas você vai se lembrar do julgamento que você está julgando hoje, você julga amanhã. É por isso, qualquer defeito que o irmão tiver, qualquer pessoa que tiver, irmão, não sai espalhando, não sai julgando ele para um, para outro, porque você faz também. A Bíblia diz, todos pecaram e todos estão condenados. Todos condenados. Né? Então, todos os joelhos se dobrarão diante de Deus, não é só um. Por que você julga o irmão? Né? A Bíblia diz, se tu olha o argueiro do irmão, primeiro tira o nosso. Então, irmão, agora a tribo de Dan vai ser julgado. E olha a forma. Aí eles acham que consultando a Deus, Deus vai dar a vitória para ele, sabendo que a tribo de Benjamim agora que pecou, mas ela vai pagar também. A tribo de Benjamim vai pagar e todas as tribos vai pagar o que fizeram. E a Bíblia vai dizer, irmão, que os comandantes de cada tribo e os representantes faz uma reunião, ele fala assim, ó, esses grupos de pessoas que fizeram essa coisa, mataram a moça, vai pagar. A tribo de Benjamim não concorda. E ele vai, então, vamos entrar na cidade de Benjamim, que só tinha ali o grupo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim. E vamos entrar na cidade e vamos matar muita gente. Se vocês não querem entregar esses homens, né, para ser predejado, para ser morto, nós, os outros grupos, vamos entrar na cidade e vamos matar muita gente, que é para ele pagar os pecados. Porém, ele queria matar as pessoas que mataram sua esposa. E todo o grupo concordou. Todo o grupo, menos o grupo de Benjamim. E aí a Bíblia diz, irmão, que os outros grupos, né, grupo de Dan, o grupo de Efraim, todos os grupos, menos de Benjamim, reunião, falou, ó, vamos entrar na cidade e vamos acabar com esse povo. Fizeram um negócio desse.
Fizeram porque essa pessoa que estava com a sua esposa, irmão, era uma pessoa um pouquinho grande, da tribo de Dan. Ele era um pouquinho famoso também, entendeu? Era levita. Ele era um levita famoso, tá? Se fosse qualquer um assim, sei não se ia acontecer isso, mas ele era um levita. E ele conseguiu reunir todo mundo, esse levita, e todo mundo ficou com ele, menos a tribo de Benjamim. E aí, irmão, ele foi lá, reuniu o povo, outro dia em Mispa, falou: Deus, nós devemos guerrear contra o povo, porém, irmão, a Bíblia diz aqui, ó, Deus falou: vá, só não falou assim, vá que eu lhe dou a vitória. Isso ele não falou que ia dar a vitória, só falou que vá. Irmão, a Bíblia vai dizer que no meio do grupo de Benjamim, a tribo de Benjamim, tinha 400 homens treinados, muito treinados. A Bíblia diz assim, ó, eles eram tão bons que eles eram canhoto. A Bíblia relata aqui, ó, ele era canhoto. Com 400 homens canhoto, especial em flecha. A Bíblia fala que ele era tão bom que ele não errava um fio de cabelo. Ele não errava um fio de cabelo, tão bom que ele era. Era 400 homens, treinadíssimo, né? No meio da tribo, era escolhido para treinamento, né? Que eles não erravam uma flecha num fio de cabelo, olha só. E Deus sabia de tudo já, né? Aí, irmão, a Bíblia diz que a tribo de Dan e todas as tribos se reuniram e foram guerrear contra a tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que para poder você invadir uma cidade, tinha um portão, era murado, né, irmão? Tinha um portão murado. Toda a cidade naquela época era murada, eles muravam a cidade. E para poder você entrar, você tem que passar pelo portão primeiro. Portão da cidade, poder invadir a cidade. O povo da tribo de Dan e todas as tribos não tiveram experiência, sabe? Eles foram pela frente. E o povo de Benjamim, da tribo, eles viram, né, aquele montão de gente, e aí eles armaram umas flechas. A Bíblia diz que quando eles foram entrando, esses homens treinados pegaram suas flechas, né? Todos os homens treinados pegaram suas flechas e seus equipamentos completos e mataram logo no portão da cidade, na frente, 20 mil homens. Mataram 20 mil. E aí, antes de entrar na cidade, irmão, já desistiram, né? Porque os caras eram treinados em flecha. Se eles não erravam o fio de cabelo, né? Imagina um homem, né? Daquele tamanho, grandão, né? Então, irmão, eles mataram 20 mil e o pessoal, né, recuaram, né? Aí eles foram para sua casa, armaram outra guerra, outra batalha. E a Bíblia diz assim, ó, e ele foi consultar Deus pela segunda vez. E a Bíblia vai dizer assim, e eles consultaram a Deus e pediu para Deus para ir novamente em outra guerra. Porém, o Senhor diz, vá, pode ir. Então, irmão, mais outra vez, eles foram pela cidade consultar o Senhor. E quando eles foram novamente pela cidade, a Bíblia vai dizer assim, novamente, o grupo de Benjamim se armaram e fizeram a mesma coisa com as flechas dele. Ficaram na frente com seus equipamentos, com flecha, especialista, né, em tudo. E quando eles foram enfrentando, irmão, os homens mataram mais 20 mil pessoas. E a Bíblia diz que eles recuaram, dispararam e foram embora. E eles falaram assim, Deus, nós não estamos vencendo. Deus não tinha falado para ele que ia dar a vitória. Deus mandou só ele ir. A Bíblia fala aqui, ó, e Deus manda ele ir. Porque agora eles estão sendo julgados por o que eles fizeram no passado. O que eles fizeram no passado, eles foram julgados aqui, ó, 20 mil homens foram mortos da primeira e mais 20 mil da segunda. Ó, tribo de Dan. Não. Foi a tribo de Dan que foi lá. Tribo de Dan e tribo de Efraim. Não, que começaram, né? E todas as tribos. Todas as tribos. E aí, irmão,
quando eles foram derrotados pela segunda vez, a Bíblia diz que ele vai novamente em Mispa e oferece sacrifício e pergunta para Deus: Deus, nós devemos ir novamente para essa batalha? Agora Deus fala assim: vá, e eu te darei a vitória. Tá vendo, irmão? Então, primeiramente, eles foram julgados por o que eles fizeram no passado. Você, irmão, e eu, e todos nós, quando julga alguém, nunca esqueça: você vai ser julgado da mesma forma. A forma que a tribo de Dan foi julgada foi matar as pessoas inocentes. E eles pagaram agora com a mesma moeda. Eles foram mortos 40.000 pessoas. Então, da mesma medida que tu julga, será julgado. Da mesma medida que tu faz, será feito. Então, se eles mataram os outros inocentes, agora mataram também o povo dele. Então, da mesma medida, Jesus fala assim, ó, da mesma medida que tu julga, será julgado. Então, quer dizer, da mesma medida que você faz, será feito. É por isso que quando você for fazer uma coisa, irmão, pense, sabe? Pense, repense. Porque vai acontecer a mesma coisa. Porém, se você for inocente da causa, inocente. Se você for inocente, você não será julgado. A Bíblia diz aqui, ó, duas coisas que Deus detesta. É deixar de julgar os pecadores, né? O culpado, deixar de julgar os pecadores e julgar os inocentes. Então, quer dizer, Deus nunca vai julgar os inocentes. E nunca vai deixar de julgar o culpado. Bíblico, tá? Isso é bíblico. Mateus. Jesus é que fala aqui. Então, irmão, quando a Bíblia vai dizer que eles vai na terceira vez, se fosse uma pessoa enjoada, falava assim, não, Deus, mas o Senhor já mandou eu ir lá, e eu perdi 2 vezes. Eles não, a Bíblia diz que ele não fala isso, eles só falam assim, aí Senhor, nós devemos ir de novo, tá vendo? Eles foram humildes, foram simples, eles não foram reclamar para Deus, dizendo que já tinha ido, Deus mandou ele 2 vezes, ele perdeu. Foram 400.000 homens, 20.000 mais 20, 40.000. 40.000 homens mortos em 2 batalhas perdidas. O grupo de Benjamim ganhou. Tá vendo? O grupo de Benjamim, irmão, eles são um grupo de levita. Foi dado como levita o grupo de Benjamim. Ele não tem passado feio. Só esse agora. A única causa, ó, de 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, e já ganharam a cidade de Canaã, já estava morando na cidade há muitos e muitos e muitos anos. A Bíblia não vai contar da causa dele, muita causa do grupo Benjamim. Essa é uma causa, né? Os outros grupos tinham várias causas, né? O grupo de Benjamim, eles não foi ganhado terra no começo, não foi dado terra, que a Bíblia diz que era um grupo de levita, né? Só que depois eles ganham, né? O grupo que ia servir a casa de Deus, né? Eles são levitas, não ia dar terra, ele ia fazer a obra de Deus. Só que tinha outros grupos que ganharam terra, né? Tinha umas partes da terra, mas os grupos levitas mesmo não podiam ganhar terra, não. Eles tinham que ficar na casa de Deus, né? Adorando a Deus, né? Ele ia ganhar outro tipo de coisa, como oferta, né? Oferta na casa de Deus, outro tipo de renda, outro tipo de dinheiro, menos terra. Deus não queria que eles trabalhassem em terra, eles queriam fazer a obra de Deus, né? Eles são levitas, né? Separado como levita. Então, muita gente de hoje em dia, irmão, aqui no nosso meio, eles estão separados como levita por Deus, às vezes estão parados, não estão exercendo a função de levita, às vezes estão em outro lugar, mas Deus escolheu ele, né, como levita, tá vendo? É escolhido por Deus, não é por homem. Você, irmão, que foi escolhido por Deus, esquece que o homem escolheu você ou não. O homem não escolhe ninguém. Quem escolhe é Deus. Você tem que ir por Deus. Ó, se o homem te escolheu, Deus te escolheu em sonho, em revelação, você tem que ir por Deus. Como é que você vai por homem? Se Deus deu um sonho para você, falando que você ser X, você é aquilo que Deus falou. Esquece o que o homem falou. O homem só quer o seu mal. O homem não quer seu bem. O homem quer rebaixar você de mais baixo, mais baixo. Se ele puder, ele faz isso. Mas Deus não. Deus quer que você sente entre os príncipes. Entre os príncipes. Deus quer isso com você. A Bíblia diz isso. Agora, se você for por homem, você não vai sentar em lugar algum. Você está esperando que o homem
dê um assento para você em qualquer lugar, seja numa empresa, que seja em qualquer lugar que você estiver, o homem, irmão, não vai te dar. Principalmente você que é levita, você que é filho de Deus, não espere nada do homem, espere de Deus. Quando você estiver em qualquer lugar dessa terra, nunca confie, nunca confie. A Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no outro homem, que põe no homem a sua confiança. A confiança tem que ser em Deus. Quando Deus fala para você, ele cumpre, mas tem que ser Deus mesmo, tá? Profecia dentro da igreja tem que ser revelada também em sonho. Quando você vai numa igreja que alguém te revela, pode considerar, se for de Deus, Deus vai te dar um sonho também, revelando aquilo dali, entendeu? Deus faz isso. A Bíblia diz que José foi revelado por sonho, né? Maria, quando veio, tudo Deus seguia por sonho, era por sonho. A única maneira de Deus falar com você é pelo sonho, né? Antigamente Deus via, ia pessoalmente, como foi para Abraão, foi para Jacó, né, irmão? Mas naquela época lá, Jacó, ele só apareceu, a Bíblia diz aqui, ó, ele só apareceu para Jacó e Abraão. Cadê que ele apareceu para os outros? A Bíblia não relata isso, que apareceu mais para ninguém. A única pessoa que Deus apareceu aqui, ó, foi escolhido, ó. Primeiro Moisés. Depois Jacó, né? Ó, Moisés, Abraão, Jacó e a sua descendência. Ele apareceu para a sua descendência, somente a família dele. Porque é uma família que Deus escolheu. Ele não apareceu para um montão de gente. A Bíblia não relata isso, né? Então, as descendências de Noé, Deus achou graça e veio apresentando, falando com ele pessoalmente. Mas Deus, a Bíblia não relata que Deus está aparecendo para toda a família. Pelo menos bíblico não, né? Eu só vejo assim, ó, e Deus teve uma aliança com Noé, depois com Abraão, e veio aparecer na sua descendência, né? Deus prometeu para eles. Essa descendência, irmão, que Deus prometeu demonstrar, ela está em nosso meio hoje. Você pode ser uma descendência de Abraão, Deus pode apresentar para você. Deus pode. Mas você vê história na igreja que vai se apresentando assim? Não tem. É muita pouca gente. E outra, de hoje em dia, Deus não se apresenta para você pessoalmente. É em sonho. Muita gente tem sonho. E Deus se mostra para ele. Falando. Quando a pessoa é fiel a Deus, né? Faz os mandamentos de Deus, cumpre as coisas direitinho, certinho. Igual a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz que Deus acha graça. Deus, ele acha graça na gente, por obedecer a ele. E aí ele aparece em sonho para você fazer aquilo, sabe? Aquilo que você mesmo dá para Deus, né? Se você cumpre os mandamentos, Deus também está com você. Então ele manda você entrar talvez numa empresa, manda você entrar num casamento, manda você ir para uma igreja, né? Então Deus também mostra para você. Da mesma forma que você trabalhar com Deus, Deus trabalha com você. A Bíblia diz que Deus manda anjo. A Bíblia diz que os anjos sobem e descem na terra. Vai para o céu e sobe na terra para fazer os mandamentos de Deus, né? Os anjos estão em nosso meio. A Bíblia diz que os anjos descem na terra e faz o que Deus manda, né? A Bíblia fala isso. Então, irmão, quando você estiver numa causa dessa, você vai saber realmente que foi Deus. Então, agora o grupo de Dan vai ser totalmente julgado. O grupo de Dan e todos os grupos, todo foi julgado da mesma forma. As 10 tribos de Jacó morreram 40 mil homens. E a Bíblia diz que os 40 mil homens que morreram eram homens de guerra. Os homens que foram escolhidos para a guerra, que morreram. Uma tribo de Dan, só uma tribo de Dan. A tribo de Benjamim, que venceu todas as outras, porque ele é treinado. A Bíblia diz assim, ó, e um grupo de 40, não, de 400 homens, só foi 400 homens só, que era treinado com flecha. A Bíblia diz que ele não errava um fio de cabelo. Então esses grupos, ele foi escolhido para quando
outro exército vir contra ele, ele ficava na frente com as suas flechas. E aí ele já determinava quem vinha na frente. Agora, quando Deus mandou o grupo de Dan, né, a tribo de Dan, e todas as tribos, menos a tribo de Benjamim, falou, agora eu vou te dar a vitória. Depois de 40 mil homens mortos, Deus agora vai dar a vitória para ele. Falou, vai, cerca a cidade, rodeia a cidade, rodeia toda a cidade. E a Bíblia diz que quando ele espera vocês pela frente, eles olham para trás e vêem uma fumaça. A Bíblia diz aqui, ó. E eles olham para o grupo de Benjamim, a tribo de Benjamim, quando eles olham para trás, que todo mundo estava na frente, né, esperando um pouco da frente. Deus deu a estratégia para ele, deu sabedoria. E ele olha para trás e vê uma fumaça. Quer dizer, a cidade estava pegando fogo. Então quer dizer que o grupo tocaram fogo na cidade, rodearam, né? Não sei se foi com gasolina ou com álcool, e eles viram uma fumaça. E quando eles viram a cidade pegando fogo, eles correram, irmão. Correram para onde? Pelo portão da cidade. E aí, quando ele foi correr pelo portão da cidade, a Bíblia diz que todo o grupo de Dan, a grupo de Efraim, invadiram o povo e mataram quase todos, o grupo de Benjamim. Só 600 homens, 600 só, no meio de tanta gente, foram mortos. E só 600 homens correram para a cidade montanhosa e ficaram lá, nas montanhas, correram. Tá vendo? E a cidade toda foi queimada. A Bíblia diz assim, ó, e toda a cidade foi queimada. Tá vendo? Mas antes dele queimar essa cidade, eles mataram 40 mil pessoas. Então quer dizer, os grupos foram julgados. Tá vendo? Ó, um grupinho de 5 pessoas que mataram essa moça, perdeu toda a cidade, olha só. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, por um pode morrer 1 milhão. Se uma pessoa pecar, por essa pessoa, irmão, muita gente pode ser morta. Naquela época era assim. Hoje, Deus fez uma coisa tão linda no meio da gente que agora Deus trabalha diferente, né? Deus não está mais assim, matando 1000 pessoas por conta de 1 ou 2. Agora, quem pecou é que vai pagar o pato. Se você fizer algo, é só você sozinho que vai pagar as consequências. Né? Se for qualquer tipo de pecado, né? Se for um homicídio, roubo, qualquer coisa, é você que paga. Né? Naquela época, não. Se um do grupo pecava, muita gente, eles formavam batalha, guerra. Né? Guerra. Aquele povo daquela época era assim, era lei, entendeu? Era lei. Pagar, ou aquela pessoa, para entrar em um grupo daquele, tinha que consultar primeiro o líder do grupo. Né? E o líder do grupo tinha lei de quando fazer assim, para não deixar morrer ninguém, assim do nada. Só quem podia matar o grupo era ele lá mesmo. Outras pessoas de fora não podia, né? Porque ninguém mandou o levita entrar na cidade, né? A cidade era deles, do outro grupo, entendeu? Porque eles tinham essa lei lá, entendeu? Que tipo assim, porque o grupo de Dan, né, a pessoa de Dan foi dormir na cidade e chegou lá, foi dormir e pecou e fez. Então o grupo de Benjamim, para eles estava certo. Ninguém podia entrar na cidade e dormir lá a hora que quisesse, entendeu? Fazer qualquer coisa. Então cada um era no seu grupo. Cada um tinha que dormir na sua tribo, né? Então eles acharam certo. Só que aí mal sabia o que eles tinham feito no passado. Que a tribo de Dan pecou bastante, matou muita gente. A tribo de Efraim, todas as tribos pecou. A tribo de Benjamim, até aí, eles não têm um passado, né, de pecado, de homicídio, né? E aí ele pagou agora pro pecado. Irmão, aqui toda a pregação eu faço uma oração, né? Essa oração, irmão, é para cura, tá? Cura e libertação. Você que crê em cura e libertação, está aí agora, tá? Se você acreditar, amém, tá bom?
eu vou fazer oração, senão vai ficar muito puxado o vídeo. No próximo vídeo aqui agora, eu vou seguir o mesmo caminho. Eu venho desde Adão, né? Desde Adão, pregando. Parei em Juízes, só que teve umas pregação que não é eu pregando, é a própria Briba, né? A Briba está pregando por mim aqui, né? Então, agora sou eu. Só estou só acompanhando em sequência. Ó, tem a história de Noé, aí, tem de Adão, tem de Jacó, Abraão, vem em sequência. Desde Adão e Eva, tá? História de Gênesis até Juízes. Tem sequência acompanhando, tá? Você que quer saber da história bíblica, ou de qualquer forma, você pode pegar aí, tem do 1 até o 20, acho que é 25, até o 25, as histórias, né? Você que quer saber das histórias bíblicas, 100% bíblica, você vê aí, tá bom? Pega aí, ó, tem o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, tem até o 27, 28, tá? Se eu não me engano. E é por causa da história, né? A história é 100% bíblica, tá? Você pode pegar aí 100% bíblico. Eu não posso pegar aqui história que não é minha. É só bíblico. Tá bom, irmão? E ó, chegou a hora da oração. Você que crê em oração, tá? Tem que crer. Se você não crê em oração, ninguém se pode fazer nada. A Bíblia diz assim, ó, é possível aquele que crê. Aquele que crê, né, verá a glória de Deus. Se você crê, fica aí e põe a sua familiares, cura, tá? Eu faço cura aqui. A libertação é você com Deus, tá bom? A libertação, eu não liberto ninguém, quem liberta é Deus. Mas a cura aqui, eu vou programar e Deus vai curar. É Deus que faz também. Mas aí foi dado para mim, né? Se foi dado para mim, eu vou fazer. Agora a libertação aí você vai só conversar com Deus. Deus vai libertar você, tá bom? É oração. Você que crê em oração, tá? Pega aí na mão. Tem duas formas que você vai fazer, tá? Que Deus mandou. Um é pegado na mão assim, ó. A Bíblia diz que vira uma corrente pegada na mão. A outra é levantando a mão para cima. Essas duas coisas, ela está escrito na Bíblia. Moisés levantava a mão para cima. Pedia para Deus, Deus fazia. Venceu várias guerras com a mão para cima. A corrente é ligada, pegada na mão, é ligada na terra. E Deus liga no céu. Essas duas formas aí, tá? E foi a forma que Deus me deu mesmo. Você que está com a sua família de casa, está com alguma enfermidade, precisa de uma cura e a libertação mesmo, você ore no seu coração, ou então você repita essas palavras que eu vou pregar aqui, tá? Que eu vou orar. Repita ela, que o nosso Deus vai entrar na causa, tá bom? Feche os seus olhos comigo. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que curou no passado, também está curando, papai, no presente. Eu aqui, papai, te peço, papai, mais um culto, papai, mais uma oração, papai, mais, papai, uma comunhão contigo, que o Senhor, papai, vá ao encontro agora dessa mulher, desse homem, desse jovem, papai, dessa família, papai. Toca, papai, na estrutura dele, no corpo dele, papai, na pele dele, papai, na mente dele, papai, no lugar da ferida, da enfermidade. O Senhor toca, papai, restitui de novo, papai, a saúde dele, a saúde dela, papai. Se for enfermidade, se for uma lepra, papai, se for, papai, uma doença, qualquer tipo, papai, de enfermidade, o Senhor vai tocando agora, papai, curando, papai, em todo nome de Jesus que eu te peço. Que o Senhor vai, papai, encontra essa família agora, papai. E restitui, papai, a mente, papai. Restitui a pele, papai, o couro, papai. Se for câncer, qualquer doença, que o Senhor toca. Porque o Senhor, papai, é de maravilha. O Senhor cura, o Senhor liberta. Desde o princípio, papai, até hoje, papai. Tua Bíblia diz, papai, que se nós cremos igual um caroço de mostarda, veremos maravilha. E o Senhor, papai, agora é a maravilha, papai. Vai, papai, encontra agora dessa pessoa. Restitui a vida dele, papai.
o corpo dele, o corpo dela, a mente dela, papai, e traz de volta, papai, a saúde, a força, papai, a coragem, o ânimo, papai, a pele, papai, de volta como era antes. Tua Bíblia diz, papai, que Moisés tocou, papai, no seu peito, e a mão, papai, saiu leprosa, papai, e o Senhor mandou, papai, pôr de volta de novo no peito, papai, e a mão saiu limpa, igual o restante do corpo. Da mesma forma, papai, esse homem, essa mulher, quando estiver fazendo, papai, essa corrente pegada, papai, na mão, ou com a mão estendida, o Senhor faz essa cura, faz esse milagre, não porque eu quero, porque o Senhor quer. É o Senhor que faz maravilha, é o Senhor que faz cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor, papai, que leva para o céu. O Senhor veio para cada um de nós, papai, para restituir. E o Senhor agora está, papai, conosco, papai, em nossas casas, papai, naquele, papai, que te busca, naquele que te quer, naquele que tem comunhão contigo. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, é um nome lindo, maravilhoso, papai, que desde a fundação da terra veio estar fazendo milagre, está fazendo cura, papai, que esse homem, essa mulher agora, ela venceu, papai, restituída com a tua glória, papai. O Senhor é força, o Senhor é cura, o Senhor é milagre, o Senhor é salvação, o Senhor é maravilha. Então entra nessa casa agora, manda anjo, papai, trazer essa bênção, esse milagre, essa cura, em teu nome eu te peço. Restitui, papai, essa família, se for, papai, também. Se for qualquer tipo de enfermidade, papai, se for qualquer tipo de cura, e também libertação de cachaça, libertação, papai, de vício, de jogo. Se for também, papai, prostituição, qualquer coisa que essa pessoa estiver, papai, restitui, papai, a vida dele e a vida dela. E assim, papai, a tua Bíblia diz, papai, que tem na terra, papai, pessoas para programar a cura, porque o Senhor, papai, não pode descer do céu direto. Tem que ser usado por profeta, papai, na terra, para poder programar a tua palavra, para alguém crer que no teu nome o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor fará maravilha. E eu te peço, papai, agora que o Senhor vai, papai, e cura essa pessoa dessa doença, dessa enfermidade, dessa lepra, dessa, papai, tragédia, papai, que aconteceu. Talvez, papai, a pessoa surgiu algo do nada, papai, e ela não tem com quem correr, papai, mas eu te peço que é com o Senhor, papai, que a gente tem que correr. É o Senhor da cura, é o Senhor do milagre, é o Senhor da libertação. Eu te peço que vá ao encontro com essa família, restitui, papai, a vida dele, a vida dela. Cerca, papai, a casa, papai. Não deixe inimigo nenhum, papai, entrar na casa para fazer qualquer ruaça, papai. O Senhor toma de conta e liberta. Em teu nome, papai, eu te peço. E eu te agradeço por mais, papai, um culto aqui, o Senhor. Te agradeço, papai. Obrigado. Mais uma vez. Amém. Então, irmão, você que crê em cura, tem que crer, não tem jeito. Se você crê, verá a maravilha de Deus. Se você não crê, ninguém pode fazer nada. Ninguém. Quem tem a sua saúde sabe quanto custa. Quem tem a saúde, quem tem a sua força, sabe quanto custa. Quem não tem a saúde e a força, sabe quanto custa também. Mas o nosso Deus, ele está vendo. Ele está vendo você, né? Está vendo você, a sua dificuldade, a doença, né? O sufoco, né, irmão? A tribo de Dan aqui, ela tinha vários pecados no passado. E ela agora estava se achando inocente. Aí você viu quantas pessoas morreu? 40 mil. As pessoas não sabem o que fazem e querem julgar os outros. Não pode julgar, só quem julga é Deus. Irmão, você aí que está com essas enfermidades, tá? Faça essa oração, tá? E Deus vai entrar com uma providência, tá? Eu te agradeço e fica com Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau.